Olá, gente boa! Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Vamos dar prosseguimento aos nossos estudos da Palavra de Deus. E o que é que tem na Bíblia? Vamos ver hoje, hein? O Evangelho de Marcos, segundo livro do Novo Testamento. O Evangelho de Marcos está assim subdividido. No capítulo 1, a mensagem de João Batista e já o início do ministério de Jesus. No capítulo 2, começa ali a série de curas e sermões. No capítulo 4, parábolas e milagres de Jesus. No capítulo 6, Jesus é rejeitado. No capítulo 9, conta a história da transfiguração de Jesus. No capítulo 10, mais sermões. No capítulo 13, o anúncio do final dos tempos. No capítulo 14, a última ceia. No 15, a morte de Jesus. E no 16, a ressurreição de Jesus. A história de Marcos. Quem foi o Marcos? Seu evangelho é uma cópia fiel da pregação de Pedro e o testemunho que ele dava de Cristo em Roma. Ou seja, Marcos não andou com Jesus, ele converteu-se lá no livro de Atos através da mensagem de Pedro. Ele é considerado o mais antigo dos evangelhos, o primeiro a ser escrito por volta do ano 60 depois de Cristo. O Marcos ele é filho de Maria, vivia em Jerusalém, provavelmente de família abastada. Ele era primo de Barnabé, como está escrito em Colossenses 4,10, e as presenças marcantes de Paulo e Pedro que o tratavam como filho, como está escrito em 1 Pedro 5,13, e certamente o auxiliou na escrita do Evangelho, pois Marcos era tratado como intérprete de Pedro. Curiosidades aí do livro de Marcos. O Evangelho segundo Marcos é o mais curto e o mais antigo de todos os evangelhos. Entretanto, seus 16 capítulos formam uma leitura agradável e acessível para todos aqueles que querem aprofundar nos escritos cristãos. O evangelho foi escrito, como a gente viu lá, por volta dos anos 60, 70 depois de Cristo. O testemunho dos cristãos da época atesta que o próprio Marcos foi o autor do relato, que explica o nome dele. Marcos não foi um dos 12 discípulos diretamente escolhidos por Jesus, mas ele testemunhou muitos fatos ocorridos nessa era, principalmente em relação a tudo que aconteceu em Jerusalém. Ele era primo de Barnabé e chegou mesmo a viajar com Paulo e passar um período com outro importante personagem, que foi Pedro. O Marcos omite o nascimento de Jesus e a história inicial de João Batista. Ele já começa a contar ali a história de João e depois já o início do ministério de Jesus. Para ele, as boas novas começam com João adulto, quando ele fala a voz profética, né, que Isaías havia previsto, e o restante do registro de Marcos mostrará que Jesus, aquele cuja vinda João anunciou, é o Messias, o Filho de Deus. Marcos tem um estilo quase jornalístico, com uma espécie de apresentação fotográfica dos acontecimentos. Ele é detalhista, olha só, estilo popular. Marcos é muito simples em sua narrativa. Ele usa muitas expressões que se repetem. E então, em seguida, e depois. As frases são sempre justapostas por meio de uma conjunção e portanto, no meio da frase. Só há um período um pouco longo com frases subordinadas. As redundâncias, Marcos usa expressões redundantes para explicar a circunstância ao leitor. Em toda parte, em toda a redondeza da Galileia, há um entardecer quando o sol se pôs. Também ele usa o paralelismo, a segunda frase geralmente vem apoiar e completar a primeira, o que torna a apresentação do assunto de uma forma mais viva e concreta. O exemplo lá em Marcos 1,42. E logo a lepra o deixou e ficou curado, ou seja, completando a primeira ideia. O uso do presente. Marcos não narra fatos do passado, mas no presente é histórico para mostrar a atualidade do Evangelho. Estão aí todas as referências para você consultar. Usa também aramaísmos para explicar a cultura hebraica para os seus leitores, provavelmente romanos. Usa expressões em aramaico que ele conservou vidas em sua memória, como Boanerges, que são os filhos do trovão, Talita Cumi, quando fala para aquela menina levantar, Corban, Efatá, que quer dizer abre-te, Rabuni, Abá e Eloi. E ele também usa de exageros. Marcos deve ter herdado essa característica de Pedro, que é o amigo dele. Usa expressões como todos os enfermos, a cidade inteira foi curada. É um tanto que exagerado, né?
E ele também usa detalhes, né, de maneira viva. Marcos apresenta detalhes que não se encontram nos outros evangelhos. Fala sobre a grama verde, a casa de Pedro e André. São estilos literários desse evangelista. As 7 parábolas de Jesus em Marcos: o reino que briga entre si, expulsar o homem forte; a parábola do semeador, a parábola da semente que cresce sozinha, que é exclusiva em Marcos; a parábola da semente de mostarda, não é o que entra pela boca que torna a pessoa impura, mas o que sai de dentro; a parábola dos vinhateiros assassinos e a parábola da figueira, quando os ramos ficam verdes. Tá aí o esquema do livro de Marcos, a abertura, né, no capítulo 1 até do versículo 1 até o 13, o anúncio de João Batista e o batismo. Depois, quem é este? Que reino ele anuncia? Será ele o Messias? Aí começa ali o início da Galileia, os primeiros discípulos. Depois, no capítulo 3, os 12, as palavras e gestos do reino. No capítulo 6, missão e multidão e pão para todos, a multiplicação. O Messias diferente, filho do homem, servo e filho de Deus. No capítulo 8, narra ali a profissão de fé do Messias e o caminho do seguimento. No capítulo 11, o conflito e pregação em Jerusalém. No capítulo 14, paixão e morte, ressurreição e a volta à Galileia. E no capítulo 16, o epílogo, terminando ali depois da ressurreição, as últimas palavras de Jesus. Pois bem, gente boa, terminamos aqui o estudo do Evangelho de Marcos. Que você possa aí continuar lendo aí a sua Bíblia, lendo esse livro que é de fácil leitura, uma leitura mais agradável, tranquila, apenas 16 capítulos. E lembre-se, se você ainda não leu a Bíblia inteira durante um ano, leia a Bíblia inteira pelo menos uma vez na vida. Jesus Cristo te abençoe, gente boa. Grande abraço.